Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada pelo nosso mergulho no conhecimento. É um prazer estar aqui para essa nossa análise detalhada de hoje. A missão desta nossa imersão é desconstruir um universo que é gigantesco e muito intrincado, sabe? A gastronomia. Um tema riquíssimo. Sim, porque é muito comum a ideia de que o assunto se resume a simplesmente cozinhar bem num fim de semana ou frequentar um bom restaurante. Exato. As pessoas costumam reduzir a gastronomia a esse ato de comer fora ou seguir uma receita, né? Exatamente. Mas, na verdade, estamos diante de uma ciência bastante complexa, de uma forma de arte primorosa e, de um verdadeiro pilar da evolução humana. Sem dúvida alguma. E para guiar essa nossa análise detalhada, nós reunimos um material acadêmico e de mercado profundamente rico. Um texto intitulado O que é gastronomia, certo? Isso, ele transita desde os conceitos filosóficos mais fundamentais da área até a dura realidade, sabe, do chão de uma cozinha profissional. E claro, aborda também o peso implacável dos guias internacionais de avaliação. Com certeza. E existe uma premissa muito clara e fundamental para começarmos essa nossa reflexão. Qual seria? A alimentação, em sua essência mais básica e primitiva, ela é uma necessidade biológica incontornável. Tipo, a gente precisa comer para não morrer, basicamente. É bem por aí. Qualquer ser vivo, desde a bactéria até o grande mamífero, precisa se nutrir para continuar existindo. É uma questão puramente de sobrevivência. Mas a gastronomia vai além disso. Infinitamente além. A gastronomia atua em uma camada muito superior a isso. É o elemento que nos transforma em animais estéticos e em seres sociais. Animais estéticos. Essa definição é muito interessante. Né? A gastronomia existe justamente porque a humanidade vive em comunidade e busca, além da mera ingestão de calorias, o prazer, a cultura e a expressão de sua própria identidade através daquilo que decide colocar no prato. E estabelecer essa visão logo no início é essencial. Para quem acompanha a nossa imersão, entender esse conceito muda completamente a forma de enxergar a próxima refeição. Totalmente. A perspectiva muda. Aquele prato de comida que chega à mesa deixa de ser apenas um combustível biológico. Ele passa a ser decodificado como uma verdadeira aula prática. Uma aula de história, de geografia, botânica e até de química. Exato. Cada ingrediente tem uma jornada milenar de adaptação. Cada técnica que é empregada ali carrega séculos de aprimoramento contínuo. E isso causa uma verdadeira mudança de paradigma na forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Deixamos de ser apenas máquinas consumindo energia, né? E passamos a ser apreciadores de uma herança cultural vasta. Durante essa experiência, os 5 sentidos são acionados de forma simultânea e muito profunda. Verdade. A visão avalia a estética, as cores. O olfato antecipa aqueles aromas complexos formados no fogo. A audição percebe a crocância, o tato sente a textura, as temperaturas. E, claro, o paladar coroa todo o processo. É uma imersão sensorial completa. Certo. Então vamos desempacotar isso. Porque existe uma grande sobreposição de termos no vocabulário do dia a dia. Sim. Uma confusão muito comum. As pessoas costumam usar 3 palavras como se fossem sinônimos exatos: alimentação, culinária ou cozinha, e gastronomia. Mas não são a mesma coisa. Não são. E precisamos separar esses conceitos com uma linha bem definida para entender a real dimensão dessa área. Como podemos diferenciar cada uma dessas etapas de forma definitiva e clara? Olha, essa separação é o alicerce de tudo. A primeira base dessa pirâmide é a alimentação. A parte biológica que a gente comentou. Isso. Aqui, a definição é estritamente ligada ao ato de se nutrir e à matéria-prima em si. Estamos falando dos ingredientes em seu estado natural. In natura. Exato, in natura, ou na sua forma de commodity. A alimentação está diretamente enraizada nos setores de produção primária. Tipo a pecuária, que cria e maneja os animais. A agricultura de larga escala, ou até a familiar, que planta e colhe os vegetais. As indústrias de processamento. Até chegarmos à logística que distribui tudo isso para os mercados e feiras. Perfeito. É o universo da engenharia agrônoma,
da biologia e da nutrição bruta. E quando subimos um degrau nessa pirâmide, saímos dessa esfera puramente primária e entramos na culinária, ou na cozinha. E aí onde a biologia encontra a cultura. Exatamente. A culinária representa a intervenção humana direta sobre essa matéria-prima. Não é mais apenas uma batata ou um pedaço de carne solto por aí. É o que uma sociedade decide fazer com isso. Exatamente. Esses termos englobam o desenvolvimento de utensílios específicos, a criação de métodos de cocção e a combinação de ingredientes para formar pratos que se tornam símbolos de um país ou de uma região. A culinária diz respeito estritamente às práticas e à forma de preparar os alimentos, sabe? A ação de cortar, assar, marinar, fermentar. Isso mesmo. É a sabedoria passada de geração em geração que é muito moldada pelo clima e pelos recursos locais disponíveis. E finalmente chegamos ao topo dessa estrutura de conhecimento, a gastronomia. A cereja do bolo. E aqui entra uma origem etimológica grega que é simplesmente brilhante. A palavra gastronomia é a junção de 3 termos fundamentais. Vamos a eles. Primeiro temos gaster, que significa estômago. Depois, nomos, que se traduz como lei ou regra. E o sufixo ia, que indica estudo ou ciência. Ou seja, ao pé da letra, a gastronomia é o estudo das leis do estômago. É fascinante perceber isso. Perceber que, milênios atrás, os gregos antigos já compreendiam o ato de comer como um fenômeno tão complexo. Um fenômeno que exigia reflexão, metodologia e respeito às suas próprias leis. Essa profundidade histórica e literária é o que consolida a área como uma verdadeira ciência humana. Transcendendo o simples ato de cozinhar? Com certeza. E para ilustrar essa grandeza, existe uma obra basilar, publicada no século XVIII, escrita pelo pensador francês Brillat Savarin. A famosa obra Fisiologia do Gosto. Essa mesma. E nessa obra ele crava uma definição poderosíssima. Ele afirma que a gastronomia governa a vida inteira do homem. Uma frase de muito peso. Sim. Ele a descreve como o conhecimento profundo e racional de tudo que se refere ao ser humano na medida em que ele se alimenta. É uma abordagem bem filosófica, que analisa como a comida afeta o nosso humor, as nossas relações diplomáticas e até o nosso desenvolvimento intelectual. E a literatura moderna também faz questão de registrar essa amplitude toda. Os grandes dicionários brasileiros tentam enquadrar essa magnitude em palavras. O dicionário Aurélio, por exemplo, ele descreve o gastrônomo de uma forma quase poética. Ele chama de o amante das boas iguarias e define a gastronomia como o conhecimento teórico e prático sobre a arte culinária e os prazeres da mesa. O dicionário OAS reforça essa mesma linha, destacando o requinte e o prazer de apreciar pratos finos. E existe até o registro de um termo menos corriqueiro nessa nossa fonte. Qual? Astrologia, que define literalmente a ciência, a estrutura e a arte por trás da boa cozinha. Muito interessante. E o que âncora a gastronomia na realidade do século XXI não é apenas esse charme poético, sabe? São as suas aplicações práticas, né? Exato. Suas aplicações práticas e expansivas que formam uma indústria multibilionária. A área hoje engloba absolutamente todos os pontos de contato do setor de alimentos e bebidas. Vai infinitamente além de dominar as panelas. Infinitamente. Envolve a engenharia de um serviço de salão impecável, a psicologia do atendimento ao cliente. A etiqueta à mesa que dita as normas sociais. E o serviço altamente especializado de bebidas, formando mestres em vinhos, cafés e destilados. É um ecossistema completo. E se desdobra para a gestão de grandes complexos hoteleiros, a administração de eventos monumentais. E até a engenharia de software. Engenharia de software. Sim. Empresas criando sistemas ultra especializados para controlar o desperdício em cozinhas industriais, por exemplo. Incrível. E, claro, a ligação visceral com o turismo. O turismo gastronômico movimenta fortunas. Pessoas cruzam o planeta enfrentando dezenas de horas de voo com o único propósito de sentar em uma mesa específica para provar um ingrediente que só cresce naquela latitude. Se conectarmos isso com um panorama maior, fica evidente que a gastronomia sempre foi uma testemunha ocular e muitas vezes
a grande força motriz da evolução política e social da humanidade ao longo dos milênios. A jornada do nosso estômago ditou os rumos da nossa espécie. Exato. Pensemos no início da humanidade. Éramos caçadores e coletores nômades. A vida era ditada pela busca incerta e exaustiva por calorias. Era uma luta diária. O grande divisor de águas da nossa história ocorre quando o ser humano aprende a domesticar plantas e animais. O sedentarismo. O sedentarismo e o domínio da agricultura criaram estoques de comida. E foi essa garantia de alimento que liberou o tempo e energia necessários para que a filosofia, a matemática e as grandes civilizações pudessem florescer. E o impacto geopolítico da comida não parou por aí. Mais tarde, a busca quase obsessiva por especiarias e métodos de conservação redesenhou completamente o mapa do mundo. Com certeza. A necessidade de pimentas, noz moscada, cravo e canela, e não apenas para temperar, mas para preservar os alimentos e disfarçar sabores antes da invenção da refrigeração. Isso impulsionou as grandes e arriscadas navegações europeias. Na tentativa de encontrar rotas mais curtas para as leis do estômago, oceanos foram cruzados e novos continentes foram descobertos. O cruzamento intercontinental de culturas, o choque de civilizações e a troca global de sementes e raízes moldaram a própria base da sociedade moderna. E ao analisarmos o impacto desse intercâmbio global, o Brasil se apresenta como um dos maiores e mais ricos laboratórios dessa mistura no planeta inteiro. Sem dúvida. A gastronomia brasileira construiu uma identidade colossal justamente pela amálgama de culturas, temperos e técnicas que desembarcaram aqui e se fundiram com os saberes dos povos originários. É uma sobreposição histórica contada através do paladar. Para visualizar isso, é só imaginar um mapa do Brasil completamente preenchido por seus pratos típicos. É uma imagem mental de uma riqueza absurda. Pensa bem. No Nordeste, panelas de barro fumegantes com moquecas riquíssimas em azeite de dendê e leite de coco. No Sudeste, as imensas travessas de feijoada e aquele inconfundível queijo Minas curado nas serras. No Sul, o domínio ancestral do fogo e da carne. E no Norte, o uso complexo da mandioca brava, do tucupi e de frutas amazônicas de sabores indescritíveis. A culinária regional atrai massivamente o turismo de experiência. As diferentes regiões brasileiras utilizam essa potência local, organizando grandes festivais gastronômicos para atrair visitantes, movimentar a economia e, acima de tudo, preservar memória. Porque a alma de uma região fica cravada naquilo que ela serve em seus pratos. Lindo isso! E esse trânsito contínuo e histórico de ingredientes desemboca no que a gente chama de culinária de fusão, né? Exatamente. A culinária de fusão é a prática deliberada e criativa de combinar ingredientes, técnicas e tradições de etnias que geograficamente estariam isoladas. E essa tendência explodiu na era moderna. Graças a dois fatores fundamentais: a globalização e a revolução tecnológica. Os avanços monumentais em logística aérea e nas técnicas de refrigeração e conservação a vácuo mudaram tudo. Permitem que o ingrediente colhido na Ásia chegue fresco a uma cozinha na América do Sul em questão de horas. A tecnologia desafia a sazonalidade e as fronteiras naturais. Contudo, existe um alerta subjacente nessa fonte que estamos analisando. Qual alerta? Essa mesma fluidez tecnológica tem gerado uma padronização perigosa. As cozinhas dos grandes centros metropolitanos pelo mundo correm um risco de ficarem cada vez mais idênticas, servindo as mesmas tendências. O famoso mais do mesmo. Exato. O grande desafio contemporâneo é usar essa hiperconectividade sem apagar a assinatura e a identidade regional. Certo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, no meio de toda essa globalização, tecnologia e fusão de culturas, como conseguimos separar o profissional que apenas segue os passos de uma receita daquele que compreende essa vasta teia histórica e científica? É uma excelente pergunta. Existe um exemplo prático brilhante no texto para ilustrar a diferença colossal entre a perspectiva de um cozinheiro puramente técnico e a mente analítica de um gastrônomo. A clássica e reconfortante torta de maçã. Essa mesma. A torta de maçã funciona como uma lupa perfeita para essa distinção. Se analisarmos o prato pelos olhos de um cozinheiro focado estritamente na execução culinária,
A avaliação vai se concentrar na estética, na textura e no sabor final. A preocupação é garantir que a massa asse por igual, que o recheio não vaze e que o resultado seja visualmente apetitoso. É o domínio impecável da técnica e da entrega. Mas quando um gastrônomo olha para essa exata mesma torta de maçã, o processamento mental é totalmente diferente. É uma avalanche de questionamentos investigativos. O gastrônomo vai analisar qual é a variedade botânica daquela maçã específica e por que a acidez dela interage melhor com o calor. Ele investiga a origem da farinha de trigo, o nível de moagem e como o glúten vai se comportar ali dentro. Questiona qual foi o edulcorante, os famosos adoçantes ou açúcares que foram escolhidos para a receita, e como ele afeta a caramelização. Ele observa a química complexa das especiarias, entendendo que a canela e o cravo não entregam apenas aroma, mas possuem históricos de conservação. Traça um perfil nutricional, resgata a evolução dessa sobremesa ao longo dos séculos na Europa e na América. E, para coroar, projeta qual perfil de acidez e tanino de um vinho de sobremesa criará a harmonização perfeita no paladar. Ou seja, o gastrônomo não vê apenas um doce. Ele é um compêndio de biologia, química e antropologia em uma única fatia de torta. Perfeito. E compreender essa profundidade analítica é crucial para desfazermos uma das maiores confusões propagadas sobre o mercado de trabalho atual. Aquela confusão sobre a formação acadêmica? Isso. Existe um mito profundamente enraizado de que ingressar em uma faculdade de gastronomia garante ao aluno, no dia da formatura, o título de chefe de cozinha. E isso é um equívoco conceitual imenso. O curso superior forma tecnicamente e intelectualmente um cozinheiro e um gastrônomo. O almejado título de chefe não é uma titulação acadêmica que vem carimbada em um pedaço de papel. É um verdadeiro choque de realidade para quem entra na área buscando o glamour da televisão. E para ancorar essa verdade, trazemos a perspectiva do Alex Atala. Um dos nomes mais respeitados e influentes da gastronomia mundial, sem dúvida. As palavras dele vão direto na ferida dessa ilusão. Ele afirma, e eu cito: "Acho que a palavra chefe está perdendo o seu sentido, precisa ser colocada no seu devido lugar. Chefe é o líder de uma engenhosa operação chamada restaurante." E ele continua ressaltando que essa liderança é conquistada com suor, leitura, prática, conhecimento de técnica, horas e horas de pilotagem de fogão. Um diploma não torna ninguém chefe, chefes têm de ser, antes e depois de mais nada, bons cozinheiros. É um banho de água fria necessário. Demonstra que o título exige calos nas mãos, queimaduras nos braços e anos aguentando a pressão térmica e psicológica do serviço. E essa ideia de uma engenhosa operação fica muito clara quando observamos a dinâmica retratada na cultura pop, como no filme de animação Ratatouille. Um ótimo exemplo. A relação entre o rato Remy e o jovem Linguini ilustra perfeitamente as engrenagens de uma cozinha. O Remy possui o dom absoluto do paladar, a intuição química e a genialidade da alta gastronomia. O Linguini, por outro lado, é a força braçal, a execução crua. O filme evidencia que o talento puro não sobrevive sem a execução metódica. Mas também mostra que uma cozinha de alto padrão precisa de uma orquestração quase militar para funcionar. A chamada brigada de cozinha. Só que o filme foca na magia da criação, enquanto a realidade administrativa de quem ocupa a cadeira de chefe é uma rotina pesada de gestão empresarial. Para entender o peso real dessa função, a gente precisa olhar para as diretrizes deixadas por Auguste Escoffier, o lendário codificador da alta gastronomia clássica. As responsabilidades que ele listou para o cargo de chefe passam a quilômetros de distância do romantismo de apenas criar pratos bonitos com uma taça de vinho na mão. O verdadeiro chefe de cozinha é, antes de tudo, um gestor de crises e um administrador financeiro implacável. A extensão das obrigações detalhadas por Escoffier é impressionante. O chefe carrega responsabilidade diária pelas compras de insumos, precisando negociar com fornecedores e garantir margens de lucro super espremidas. Ele responde pelo controle de qualidade e pelas normas rígidas de conservação e higiene do espaço, além de desenhar os cardápios, claro. Precisa calcular a ficha técnica de cada grama de alimento para viabilizar o planejamento financeiro do restaurante,
O chefe recruta pessoal, gerencia egos, organiza as extenuantes escalas de trabalho. Dita o ritmo frenético do serviço durante o pico de clientes. Alinha comunicação constante com o salão e, simultaneamente, examina visualmente cada prato antes que passe pela porta da cozinha. É uma exigência de controle absoluto. Um erro na gestão do estoque pode ser tão fatal para o negócio quanto um erro no tempero. É gerenciar uma linha de produção industrial complexa, com produtos altamente perecíveis, enquanto o ambiente está, de forma literal e figurada, pegando fogo. E essa teia de responsabilidades e busca incessante pela perfeição técnica e administrativa nos empurra para o ápice absoluto da pirâmide de excelência. Porque, diante de tanto rigor, surge uma dúvida fundamental. Isso levanta uma questão importante mesmo. Num mercado tão subjetivo, pulverizado globalmente, cheio de fusões culturais e inovações técnicas, quem possui autoridade real para bater o martelo e definir qual é o padrão máximo de excelência? Quem decide que um profissional atingiu o cume da montanha da alta gastronomia? A resposta para essa busca por validação recai, historicamente, sobre os ombros dos tradicionais guias gastronômicos, onde o guia Michelin reina com um destaque absoluto e quase inquestionável. E o mais irônico de tudo isso é a origem do guia Michelin. É uma aula de marketing histórico. Vamos retornar para a França no exato ano de 1900. O André Michelin era um industrial que fabricava pneus. E ele se deparou com um problema logístico. Existiam pouquíssimos carros em circulação e as pessoas viajavam pouco. Para vender mais pneus, ele precisava que os pneus gastassem, não é? E para gastarem, os motoristas precisavam de motivos para pegar a estrada. Qual foi a cartada genial? Criar e distribuir gratuitamente um livreto, um guia prático, mapeando a localização de postos de combustível, oficinas, hotéis confortáveis e estrategicamente bons restaurantes espalhados pelo interior do país. Ele transformou a gastronomia em um incentivo para o desgaste da borracha. E o que começou como uma estratégia para vender pneus, evoluiu, ao longo de décadas de rigor, para a instituição de avaliação mais temida e respeitada do planeta. O peso atual dessa avaliação é simplesmente formidável. A conquista de uma estrela Michelin representa a consagração absoluta de um chefe e a validação de toda aquela rotina brutal de gestão e panelas que descrevemos. Coloca o restaurante no mapa do turismo global instantaneamente. Em contrapartida, a manutenção desse status gera uma pressão psicológica indescritível. A perda de uma estrela pode resultar em uma queda tão abrupta de reservas e de reputação que é capaz de levar um estabelecimento histórico à falência em questão de meses. A expectativa do cliente que visita um restaurante estrelado beira a perfeição milimétrica, e o nível de escrutínio para conceder essas estrelas parece roteiro de filme de espionagem. O processo de inspeção não envolve críticos espalhafatosos se apresentando na porta do restaurante, não é? Nada disso. É tudo feito por meio de rigorosos clientes ocultos. São inspetores com paladares incrivelmente treinados que agendam mesas sobre pseudônimos e pagam as próprias contas para garantir total isenção. E avaliam critérios muito rígidos. Analisam a qualidade ímpar dos ingredientes, o domínio absoluto das técnicas de cocção, a clareza com que a personalidade do chefe se manifesta no sabor do prato. E, o mais difícil de todos, a consistência. O restaurante precisa entregar a exata mesma perfeição em diferentes dias, diferentes meses, para diferentes inspetores. E a credibilidade desse método permitiu uma expansão global sem precedentes. Com mais de 30 milhões de exemplares vendidos e presença em quase 30 países, o guia deixou de ser um manual europeu para se tornar um termômetro mundial. Após chegar aos Estados Unidos em 2006 e coroar o Japão como o primeiro polo asiático em 2008, o guia finalmente voltou seus olhos e desembarcou no mercado brasileiro. No ano de 2015, validando a maturidade da nossa gastronomia. E é gratificante ver o Brasil refletido nesses critérios de excelência tão rigorosos. Observando o cenário através da edição do Guia Michelin de 2017 para o eixo Rio de Janeiro e São Paulo, vemos a força da nossa identidade. Sim, temos o icônico restaurante Dom, em São Paulo,
ostentando o raríssimo brilho de 2 estrelas. E figurando com uma estrela o requinte do Olympe, no Rio de Janeiro, e a genialidade do Mani, em São Paulo. Estabelecimentos que provam que o ingrediente brasileiro, tratado com o rigor de uma operação engenhosa, compete no mais alto nível global. Mas existe uma camada adicional no guia que merece muito destaque. Além das famosas e inatingíveis estrelas, há a categoria Big Gourmand. Trata-se de um reconhecimento oficial aos restaurantes que conseguem um feito dificílimo: entregar uma culinária de alma, autêntica e de altíssima qualidade, mas mantendo preços acessíveis. É a celebração máxima da relação custo-benefício e da comida reconfortante muito bem executada. O que democratiza a alta qualidade. E essa lista do Bib Gourmand é repleta de exemplos vibrantes da nossa cultura. Como a Casa do Porco, cravada no centro de São Paulo. Um ambiente charmoso e a comida afetiva do Minha Minha, no Rio de Janeiro. E a instituição paulistana, que é o Mocotó, provando que a excelência técnica também mora nos pratos mais tradicionais e nas raízes sertanejas. É o reconhecimento de que o ápice da gastronomia não exige apenas toalhas de linho branco. Exige verdade e sabor. Exato. Ao visualizarmos toda essa jornada, desde a necessidade pré-histórica de ingerir calorias, passando pelo suor diário de um cozinheiro administrando sua brigada, até a tensão silenciosa da visita de um inspetor anônimo, Fica cristalino que explorar a área de alimentos e bebidas é debruçar-se sobre uma das ciências mais complexas e vivas na nossa sociedade. Então, o que tudo isso significa? Significa que, ao longo desta nossa imersão, nós conseguimos conectar as pontes fundamentais desse universo. Começamos resgatando a profunda sabedoria da etimologia grega. Atestando que a gastronomia transcende a biologia para se tornar o estudo empírico das leis do estômago. Navegamos pelos oceanos para entender como a busca incansável por especiarias redesenhou continentes, culminando na complexa culinária de fusão e no desafio de não perdermos nossas identidades regionais para a globalização. Desmontamos peça por peça o mito acadêmico do glamour, destacando que o título de chefe é forjado sob a brutal pressão da gestão empresarial e de milhares de horas em frente ao fogo. E coroamos tudo isso revelando a história genial por trás das estrelas Michelin e como um dia de pneus passou a ditar a excelência culinária global. O veredito é inquestionável. A gastronomia é o estudo completo, sensorial, científico e histórico da nossa relação eterna com a comida. E para encerrar a nossa imersão de forma instigante, eu proponho um pensamento reflexivo para quem nos escuta investigar ainda mais a fundo. Vamos lá! Considerando que a gastronomia é um livro aberto e atua como o reflexo mais fiel da evolução social, tecnológica e diplomática da humanidade, desde o momento em que éramos nômades famintos até o domínio das antigas rotas marítimas. Qual será o próximo grande capítulo evolutivo da nossa comida? Uma excelente provocação. E um futuro rapidamente dominado por relações digitais, inteligência artificial e diante da urgência de severos desafios ambientais que ameaçam a base da agricultura global, como a ciência e a arte das panelas vão reagir? Como essas imemoriais leis do estômago vão se adaptar e se reinventar para nutrir as sociedades do amanhã, garantindo a sustentabilidade sem que percamos a rica essência da nossa identidade cultural? Fica essa grande provocação intelectual para estimular a busca constante de quem nos acompanha. Agradecemos imensamente a companhia de cada um durante esta nossa análise detalhada. Continuem investigando as raízes e as histórias por trás de cada ingrediente e nunca deixem de explorar as maravilhas do conhecimento. Até a próxima imersão!